Fala galera, tudo bem? É eliminatória de Copa do Mundo, da Conmebol, é Eurocopa, é Copa América, é eliminatória da Ásia, é eliminatória da CONCACAF, tem de tudo um pouco acontecendo. Dança das cadeiras de treinador em vários lugares diferentes e mercado de transferências também, né? Então tem muita coisa acontecendo nesses próximos dias. A gente vai ter vários assuntos diferentes por aqui, principalmente relacionados a euro, mas por que não, caso aconteça alguma transferência importante, alguma notícia importante também, tem tanta coisa acontecendo, né? Então esse vídeo a gente vai falar sobre a contratação do PSG, o Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, que estava basicamente acertado com o Barcelona. O PSG entrou no meio do caminho, conseguiu a contratação, e é uma contratação interessante, uma contratação que, do ponto de vista de complemento para o PSG, me parece uma ótima oportunidade de mercado, né? Aproveitando um jogador desse nível, de já acostumado a um nível de exigência, né? E competitivo no nível alto, capaz, já mostrou, já provou ser capaz de competir no nível mais alto. Ter um cara desses disponível no mercado acaba sendo um belo de um negócio. Eu enxergo muito por aí para o PSG. Eu não vejo o Wijnaldum como um dos melhores em nenhuma das funções do meio-campo. E olha que ele é capaz de ocupar o meio-campo de diversas formas diferentes, e foi utilizado assim de diversas formas diferentes, não só na Inglaterra, não só no Liverpool, antes mesmo no Newcastle, não só na Inglaterra, mas também na Holanda, não só em clubes, mas também na seleção. Então a gente já viu o Wijnaldum jogar em diferentes faixas do centro do campo, e isso é muito útil, isso é muito interessante do ponto de vista de possibilidades e alternativas. Não acho que seja o melhor volante se for jogar mais recuado, não é o meia mais habilidoso, mas é um meio-campista que consegue desempenhar várias dessas funções ao mesmo tempo. E quando a gente transfere isso pro PSG, a gente vai enxergar uma carência que eu acho que é a mais evidente, é que mais justifica essa contratação como uma peça muito complementar para o que o PSG já tem lá. Se a gente for pensar o PSG enquanto estrutura, a base do time, tem alguns pilares. Vamos pegar o time do Pochettino dessa reta final de temporada na França. Um time que teve o crescimento considerável do Paredes, sendo o jogador do primeiro passe. Tem o Verratti como um organizador que pode circular, jogar numa faixa mais avançada, jogar um pouco mais recuado, participar mais da saída de bola. É quem dita o ritmo da posse de bola, carimbando os passes, o motorzinho da distribuição. Ou seja, você tem o cara da primeira altura do meio-campo, o Paredes. Você tem o Verratti, que vai ser esse passador da dinâmica do centro do campo. Mas quem é o complemento para essa dupla, né, para formar um trio de centro de campo? É claro que isso depende também da formação. Pode ser uma dupla de volantes para contar com um trio de meias e mais um centroavante. Se a gente pensar que o PSG tem, né, Neymar, Di Maria, Mbappé, em alguns momentos o Icardi, em outros momentos Moise Kean, por exemplo, olhando para essa temporada, nem sempre o PSG fez questão de ter 3 meio-campistas. Em alguns momentos utilizou só 2, com o próprio Neymar à frente como uma espécie de um 10, com liberdade atrás do atacante. O Neymar jogou muitas vezes nessa faixa central do campo. Agora, pensando, inclusive, num PSG que muitas vezes acaba usando o Mbappé como a peça mais avançada do ataque nos jogos grandes, pensando em Champions, essa terceira peça, esse terceiro elemento do meio-campo, ainda não era, no elenco do PSG, uma unanimidade. Por mais que o PSG tenha jogadores interessantes ali, que podem complementar para determinados cenários. Então eu tô falando de Gueye, tô falando de Ander Herrera, tô falando de Danilo. São jogadores de diferentes características que podem compor essa faixa central. Mas acho que o Wijnaldum acrescenta algo que esses outros jogadores não tinham, que é a capacidade de chegada também. E por que isso é tão complementar para os outros dois meio-campistas? Porque se o PSG já tem jogadores muito capazes de iniciar a saída de bola, de evoluírem, né, de progredir com a posse da bola, e tem jogadores que desequilibram na faixa ofensiva, principalmente se a gente pensar num trio ofensivo de definição, com Neymar, Di Maria e Mbappé, muitas vezes falta ao PSG justamente que um desses meio-campistas tenha essa capacidade da chegada. E aí o Wijnaldum encaixa, e encaixa bem. Porque o Gueye, por exemplo, é um jogador de uma ampla ocupação de espaço, de uma boa capacidade de recuperação de bola, para pressionar, para interceptar no centro do campo. Com a bola, já não é um jogador para chegada com definição. Até é, em alguns momentos, por necessidade, um jogador que até ganha liberdade para jogar numa faixa mais avançada, justamente porque os dois principais passadores que iniciam a saída são esses outros dois meio-campistas, Paredes e Verratti. Então ter um terceiro elemento para esse centro do campo, que possa dar pegada, que possa dar intensidade no momento sem bola, mas que possa ter também essa capacidade de ocupação do campo com a bola, para ser mais um elemento na saída de bola, mas também ser o cara que vai atacar a entrada da área,
área, chegando à frente como uma opção de definição das jogadas, acho que encaixa, casa como uma peça bem complementar e válida e útil para o elenco do PSG pensando na próxima temporada. Então me parece uma contratação bastante correta, lógica e com um bom senso de oportunidade no mercado. O PSG precisa resolver outras questões quando a gente fala em janela de transferências. Talvez a mais gritante dessas questões seja em relação às laterais. Isso ficou muito nítido no PSG na temporada passada. E já não é uma questão nova também. Então o PSG ainda precisa evoluir alguns setores para ter um time, não digo tão homogêneo, porque é difícil você falar em time homogêneo quando você olha para frente e vê Neymar, Di Maria e Mbappé, porque evidentemente é muito difícil você conseguir ter jogadores à altura disso no restante do campo. Mas esse desnível dentro dos 11 titulares, em vários momentos, fez muita diferença, negativamente falando, para o PSG. Então o Wijnaldum me parece um cara que pode encaixar ali com um custo baixo, embora tenha a questão de disputa de salário, né, com o Barcelona, que fez com que o PSG conseguisse tomar frente no negócio também, mas em termos de encaixe, me parece uma peça bastante útil. Como eu falei antes, eu não vejo o Wijnaldum como um jogador que chega para mudar o nível de uma equipe, para ser o grande protagonista de uma equipe, mas ele é uma peça que discretamente encaixa e pode sim fazer o nível coletivo subir. E ele teve um papel muito importante com um cara de um nível de exigência muito alto, né, que é o Klopp. Então ele fez parte como uma peça importante do Liverpool e desses títulos dos últimos anos, de Champions, de Premier League, sendo um jogador que atuou em diferentes faixas do campo também, podendo ser um dos meio-campistas, já se a gente pensar num trio de meio-campistas com um primeiro volante e dois à frente, podendo ser esse cara que casa com o PSG. Você pode ter o Paredes como o primeiro e ter Verratti e Wijnaldum alinhados à frente do Paredes. É uma possibilidade. Pode ter o Wijnaldum jogando numa dupla de volantes, também é outra possibilidade. Ele pode até jogar um pouco mais à frente, até como um meia à frente de uma dupla de volantes, também já jogou dessa forma. Então são diferentes encaixes para um jogador que tem a capacidade física, que tem a intensidade, que já mostrou ter essa capacidade, intensidade e competitividade para render no mais alto nível. Caso contrário, não teria sido titular importante por bastante tempo no Liverpool do Klopp, que atingiu um nível tão bom. Então eu acho que é um bom negócio. Não vai ser das contratações mais badaladas, mas acho que o PSG não precisa das contratações mais badaladas. E aí tá um tópico importante. Eu até cheguei a falar sobre isso, talvez tenha uns 2 anos já, quando o PSG deixou de olhar para o mercado apenas como o lugar para fazer barulho. É claro que é ótimo contratar grandes jogadores, as estrelas que desequilibram, as grandes contratações são ótimas, mas para você compor um elenco competitivo, para você ter um time ajustado, em alguns momentos você vai fazer contratações pontuais que são discretas, que não atraem tantos holofotes, mas que podem se mostrar muito acertadas. Ou até se não derem tão certo assim, não vão significar um grande prejuízo econômico, porque não tem tanto valor colocado ali, não tem uma taxa de transferência, não tem uma quantia tão alta. Então esse é o perfil de contratação que me agrada quando a gente fala em construção de um elenco, adequação e evolução do ponto de vista de peças e de um elenco mais numeroso num nível alto para o PSG. Então, dito tudo isso, acho que é uma boa contratação de um cara que encorpa bem o elenco, podendo chegar para ser titular e para complementar bem as peças que o PSG já tem, no meio-campo que já era forte e ganha um jogador de um perfil que não tinha até então dentro do elenco do PSG. Quero saber a opinião de vocês, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem um comentário aí embaixo, um abraço e até a próxima.